Abrir uma agência é fácil e simples. O difícil é fazê-la crescer, dar lucro e não continuar escravo dos seus clientes atuais. E para isso, a única forma de você crescer de forma sustentável, não ficar o dia inteiro na operação e ainda conseguir colocar dinheiro dentro do seu bolso, é fazendo uma boa gestão da sua agência e da sua empresa de forma geral. E para isso, nesse vídeo, né, com a minha caneta aqui, com o meu iPad, eu quero desenhar para você e trazer aspectos que vão te ajudar a gerenciar a sua agência ainda este ano, e você vai pegar esses ensinamentos e vai aplicar dentro da sua empresa. Então esse é um vídeo que ele se assemelha muito a um formato de uma aula. Eu já vou te convidar a se inscrever, a curtir esse vídeo. Se você gostar de fato, eu quero que você comente o que você tá achando dessa aula. Vamos lá, a primeira coisa que é importantíssimo a gente lembrar é que gerenciar é bater meta com o time. Então, bater meta com o time. A primeira coisa que é importante a gente lembrar, e tem dois aspectos fundamentais aqui, é que, cara, a gente tem a meta e a gente tem o time. Vitor, mas eu tô começando a minha empresa, eu toco ela sozinho, tá tudo bem. Você, então, tem você mesmo para conseguir chegar no seu resultado operacional. Ou seja, você vai olhar para o seu plano e você vai pensar num planejamento para conseguir executar. Eu gosto muito de trazer esse aspecto de gestão, porque ele é um aspecto que hoje me traz tranquilidade para poder gerenciar aqui a Turbo, que é uma empresa que tem mais de 300 clientes ativos. E como que a gente faz isso? A primeira coisa que é importante eu trazer aqui para complementar sobre o aspecto de que gerenciar é bater meta com o time, inclusive essa é uma frase do Vicente Falcone, é que a gente precisa entender qual que é a meta. Então, quando a gente olha para o nosso aspecto, né, de construção de empresa, a gente precisa pensar e fazer um exercício que é olhar para o nosso planejamento estratégico. O nosso planejamento estratégico, por exemplo, ele se divide aqui em linha de receita. Então, eu tenho um KR de receita. Então, eu quero entender quanto que a Turbo tem que estar faturando até o final do ano. Eu tenho um KR de churn, né, que é um indicador que a gente analisa aqui dentro, que ele está relacionado ao financeiro e percentual. E eu tenho um aspecto que a gente analisa aqui dentro, que é o eNPS. Ou seja, aqui dentro eu vou analisar o faturamento, eu vou analisar o meu indicador de saída de clientes e eu vou analisar o meu NPS, que significa a satisfação dos meus colaboradores internamente. Para isso daqui, eu tenho meta para cada um desses aspectos, para cada um desses indicadores. Então, se você não conhece, eu te recomendo que você faça a leitura do livro chamado Avalie o que importa. Esse livro, ele traz a metodologia de OKR, que você, né, depois pode pegar, ler, entender, buscar vídeo, conteúdo, que basicamente, o que a gente faz aqui dentro da empresa? A gente pega cada uma das metas e a gente desdobra isso em métricas de acompanhamentos mensais, semanais e diárias. Então, eu vou trazer alguns exemplos e que eu vou olhar primeiro para o aspecto de venda, depois eu vou analisar o aspecto operacional. Então, esse é um conteúdo que você vai sair daqui com um conteúdo prático para você aplicar imediatamente dentro da sua agência. Então, imagina o seguinte, eu tenho hoje uma meta de R$100 mil para faturar dentro da minha empresa. Ou seja, eu quero vender os R$100 mil para eu ter esse faturamento bucado para o próximo mês. O que é importante eu entender, e aí com os dados históricos eu consigo analisar e chegar nesse resultado. Pensa comigo o seguinte, eu tenho aqui dentro da empresa que essa é a minha meta mensal. Se eu tenho 4 semanas, eu tenho que a minha meta, ela é uma meta de 25 mil por mês, certo? Se eu desdobro isso numa meta diária, eu tenho que a minha meta é de 5 mil. Até aí você vai falar assim, Vitor, beleza, simples. Mas uma única pessoa, ela é capaz de fazer esse resultado? A gente já percebeu aqui que não. Então, na média, os meus vendedores hoje conseguem entregar pelo menos 25 mil de faturamento. Então, cada vendedor, ele vende pelo menos 25 mil de faturamento recorrente. Eles não vendem só isso, eles vendem também os projetos pontuais. Mas aqui eu tô olhando para uma única receita, que é a receita recorrente. Ou seja, o meu vendedor, ele vai vender tráfego pago, social media, o GC Creator, que são projetos que eu receito recorrentemente. O cliente faz um contrato de 6 a 12 meses comigo. Mas o meu vendedor, ele também vende site, landing page, implementação de CRM, que são receitas pontuais. Então, eu estou separando esses dois aspectos para que você
você entenda primeiro a receita recorrente. Então, a receita recorrente do mês que eu quero é de 100 mil. Se eu tenho uma meta de 25 mil para cada vendedor, logo eu preciso de 4 vendedores. Então, é a primeira coisa que eu preciso entender, é que quem que é o meu time? Lembrando, gerenciar é bater meta com o time, fazendo certo. O que é fazer certo? É chegar nesse resultado. Então, se eu tenho uma meta de 25 mil para chegar, e eu tenho que cada vendedor vende 25 mil, eu preciso de 4 vendedores. Para isso, eu preciso pensar no step anterior. Então, se cada vendedor precisa vender 25 mil, e você tem um ticket médio de 2.500, eu preciso fazer 10 vendas. Opa, eu estou desdobrando esse acompanhamento do meu time. Se eu preciso fazer 10 vendas, aí a gente vai para uma conta simples. Vamos fazer a seguinte conta. A gente vai pegar 10 vendas e vai dividir por uma taxa de conversão de 20%. Então, eu vou pegar meus 10 e vou dividir por 0,2. Se eu fizer isso, se eu dividir por 0,2, eu vou ter que meu vendedor, ele precisa fazer 50 reuniões dentro do mês. Ou seja, se o meu vendedor, ele precisa fazer 50 reuniões dentro do mês, como que é essa divisão dentro do mês? E aí a gente vai desdobrando até eu entender da onde virão esses leads. Eles serão leads inbound? Eles serão leads outbound? E aí eu vou montar um planejamento para entender, inclusive, como que eu faço esse mix. Então, o que é o aspecto que eu estou querendo trazer aqui para você nesse primeiro momento? É que a gente precisa desdobrar até chegar nessa métrica, que é, cara, eu preciso entender o que eu preciso alimentar o meu vendedor diariamente. Eu preciso alimentar o meu vendedor diariamente de reunião. Então, eu preciso garantir que esse vendedor, ele tenha 50 reuniões realizadas dentro do mês. Para que ele tenha 50 reuniões, eu tenho que pensar qual que é a minha taxa de lead para reunião realizada. Então, suponhamos que a minha taxa de lead para reunião realizada seja de 30%. Ou seja, agora a gente vai fazer uma conta inversa. Eu vou dividir 50 dividido por 0,3, ok? Então, a resolução, né, a resolução dessa conta aqui, se a gente pegar 50 dividido por 0,3, 50 dividido por 0,3, eu tenho 166 leads. Qual que é o meu custo por lead? Imagina que o meu custo por lead seja R$60. Então, eu tenho que investir R$10 mil. Então, é 166 vezes 60. Então, eu tenho que investir R$10 mil. Se eu tenho que investir R$10 mil, opa, esse é o investimento que eu tenho que planejar, que para que o meu time de inbound, meu time de vendas, meu time de marketing, ele entregue esses 166 leads e que esse time entregue a minha taxa de 30% e que ele volte e entregue minhas 50 reuniões e que eu controle a conversão de 20%. É muito mais fácil quando eu, no aspecto gerencial, eu consigo olhar para isso e aí o que eu, Vitor, faço aqui dentro da empresa? A gente faz uma divisão, aí já analisando o nosso ponto 3, a gente faz uma divisão por semanas. O que eu quero dizer com a divisão por semanas? Se eu tenho, né, 30 dias ali, ou seja, na verdade eu tenho 20 dias úteis, eu tenho 5 dias a cada semana. Então as semanas são divididas em 5 dias. A todo final de uma semana para outra, eu estou acompanhando se eu estou gerando essa quantidade de lead. Então o meu número de lead é 166, correto? Eu tenho que gerar 166. Então se eu pegar 166 e dividir para 4, eu acompanho se eu estou gerando meus 41,5, 42 aqui pra gente arredondar, meus 42 leads por semana. Então eu tenho um Excel aqui dentro, no Excel mesmo, galera. Eu tenho um Excel que eu pego e faço um orçado versus realizado. Orçado versus realizado. Final da semana 1, eu bati os meus 42? Bati, legal. Então, eu gerei a minha quantidade de lead esperada. Então, a minha quantidade de reunião, eu peguei 0,42 e multipliquei por 0,3. Eu fiz as minhas 12 reuniões? Fiz. Poxa, nessa semana eu fiz minhas vendas, que aqui, teoricamente, eu vou fazer 2 vendas e meio, né? Numa conta bem grossa. Eu fiz minhas 2 vendas? Não, porque eventualmente eu tenho um negócio que se chama lead time, que é um negócio que a gente tem que acompanhar, que é desde a chegada desse lead
até a qualificação, até o fechamento, quanto tempo eu levo? Então pode ser que no primeiro batch de investimento, você provavelmente vai ter o que a gente chama de lead time. Ou seja, eu demoro um pouquinho para agendar a reunião, depois eu demoro para essa reunião acontecer, depois eu tenho a tomada de decisão, depois eu tenho o fechamento. Esse é um aspecto fundamental, principalmente para o caixa da sua empresa. Então isso daqui é super importante para a gente poder acompanhar o nosso time de vendas. Isso daqui é o mesmo racional que eu trabalho para o meu time outbound. Ou seja, quando eu olho para o meu time outbound, eu tenho que pensar na semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Quais serão as métricas que a gente vai acompanhar? São as mesmas reuniões, só que agora eles têm um canal de aquisição diferente. E é isso que eu vou estar focado em entregar com esse time. Então, cada pré-vendedor outbound, ele tem que me entregar 25 reuniões. Então, se eu tenho 25 reuniões e eu tenho 4 semanas para entregar, a gente vai entregar um pouquinho mais do que 5 reuniões por semana. E a gente vai trabalhar e vai colocar a meta aqui e vai entender se essas reuniões estão sendo entregues aqui para o meu time de vendas. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente precisa lembrar para a gente olhar e organizar o nosso aspecto na área de vendas. E tudo que eu estou falando aqui, ele é acompanhado nas nossas reuniões semanais. Eu, enquanto gestor, hoje, no nível hierárquico que a gente tem, hoje eu estou como o CRO da empresa, ou seja, a minha responsabilidade é marketing, vendas e o time de CX, ok? Então, hoje, eu não faço essa reunião semanal. Quem faz essa reunião semanal é o João. O João, ele faz esse acompanhamento junto com o Lucas, que é o nosso gestor de pré-vendas. Eles ficam, entre eles, avaliando se um está conseguindo gerar a demanda do outro. E o João está focado nessa conversão, o Lucas está focado em entregar essa projeção de pré-vendas aqui. Isso daqui é muito importante para você entender que no começo você pode estar fazendo tudo, mas se você estiver entendendo desse conceito aqui agora, você vai conseguir gerenciar a sua empresa de forma muito mais qualificada. E é muito importante que dentro desse aspecto gerencial, você tenha dentro das suas rotinas de acompanhamento, inclusive eu vou deixar um outro vídeo aqui que eu mostro um pouco das rotinas, filmando aqui o nosso dia a dia, tem uma rotina de vendas e pré-vendas, é que é o seguinte, a gente vai falar aqui sobre rotina. As rotinas do nosso time de vendas aqui, a gente tem uma abertura semanal, onde a gente olha e analisa o quanto eu preciso entregar de resultado, que tem a ver com esse quadro que eu desenhei aqui, e depois eu tenho as dailies, que acontece todos os dias, para poder acompanhar diariamente se essas pessoas estão conseguindo chegar nesse resultado aqui novamente. Então, dia após dia, a gente está acompanhando o time e batendo o bumbo aqui. Beleza. Lá no final, eu tenho o fechamento de semana. É tão simples quanto isso, parece até idiota falar isso, mas é tão simples quanto isso porque a maioria das pessoas não se preocupa em fazer esse tipo de acompanhamento. Ou seja, o que é importante eu retratar aqui e olhar para esse, quando eu olho para esse calendário aqui, é que eu preciso entender que eu preciso ter uma meta, perfeito? Que a gente começou falando, qual que é a minha meta, qual que é o desdobramento da minha meta e como que eu acompanho e quais são os indicadores que eu vou avaliar semanalmente e quais são os indicadores que eu vou avaliar todos os dias. E quando a gente olha para isso, isso daqui vai se desdobrar num negócio que eu sou extremamente chato, o Mate tá aqui do meu lado e sabe muito bem disso, é que tem um negócio chamado calendário. Tudo que eu preciso fazer, ele precisa estar no meu calendário. Então, o que o time de vendas, o que o João, o que o Lucas, eles olham todos os dias? O calendário de cada uma das pessoas do time deles. Porque assim eles vão garantir que essas pessoas vão estar fazendo as coisas que estão em direção a esse resultado. Olha como que você pode pegar isso que eu acabei de trazer e aplicar agora dentro da sua empresa. Então, cara, se você tá curtindo esse conteúdo aqui até agora, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de deixar um comentário aqui, porque eu particularmente adoro ver o que vocês estão achando do conteúdo. E se for mais interessante ainda, vai lá no meu Instagram, me manda um direct falando desse conteúdo aqui, fechado? O link vai estar aqui embaixo. Beleza, cara. A gente acabou de falar do time de vendas. Então, basicamente, uma empresa, ela é dividida em vendas e operação. Alguém vende, alguém entrega. É basicamente isso. Então, quando a gente olha para isso daqui, eu não falei de canais de aquisição aqui especificamente. Eu não me aprofundei nisso. Eu só falei que existe o inbound e eu falei que existe o outbound. Mas dentro de cada uma desses canais, dentro de cada uma dessas estratégias, existem estratégias nos quais a gente pode se aprofundar. Como, por exemplo, dentro do meu outbound, eu posso ter um time que analisa só parcerias.
Ou seja, eu virei parceiro da Pemex, eu virei parceiro da Shopify, eu virei parceiro do escritório de advocacia, eu virei parceiro do médico que me indica. Então, tem vários canais que a gente vai trabalhar e não é isso que eu quero trazer aqui. Isso daí é uma estratégia de vendas, mas a gestão é isso daqui que você deveria avaliar dentro do seu dia a dia. Indo um pouco além, cara, é muito importante da gente avaliar e olhar para a parte da operação. O que a gente olha aqui dentro da parte de operações, porque as rotinas, elas são muito similares. Ou seja, eu vou começar de trás para frente. A gente tem toda a parte de calendário, ou seja, tudo que o gestor de performance e tudo que o designer e tudo que o social media e tudo que o gestor de comunidade tem que fazer, tem que estar no calendário. Então, imagina o seguinte, eu tenho uma social media aqui que ela é responsável por UGC. Essa pessoa, ela precisa colocar dentro do calendário dela que ela precisa prospecção de novos UGCs. Essa pessoa, ela vai ter que colocar esse horário para ela entender o que ela vai fazer nesse horário em detrimento de outra coisa. E qual que é o aspecto fundamental? Porque a operação, ela tem uma métrica de churn. Ou seja, a métrica que acompanha o nosso time de operações é o churn. Não tem aqui não, tá? É churn com N mudo. É o churn. Então, essa é a métrica que eu vou acompanhar. Como que a gente acompanha isso? Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. O que garante que o meu cliente, ele fique aqui dentro? As minhas rotinas que eu tenho com ele. Então, o que o gestor, ele precisa fazer? O que a gestora de social media tem que fazer? O que o cara que olha para performance, campanha, UGC e qualquer outro serviço que a gente faz tem que fazer? Ele tem que avaliar exatamente as coisas que a gente já sabe que a gente tem que tocar na abertura, no fechamento e nas dailies. Ou seja, aqui dentro da Turbo, vou desenhar isso daqui de forma um pouco mais clara para você. A gente tem, imagina que esse daqui seja a estrutura. Eu tenho um líder de squad e eu tenho os operadores embaixo desses caras aqui. Então eu tenho o squad da Supreme aqui dentro. Ele tem um líder, que é o Arthurzon, e ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 operadores aqui dentro. Cada um desses caras, imagina que cada uma dessas pessoas tenham 10 contas. A grande pergunta que eu sempre faço aqui dentro é, primeiro, como opera uma conta? Essa pergunta, ela vai dizer o que eu faria se eu tivesse um único cliente e como isso desdobraria dentro do meu calendário. Ou seja, primeira coisa, o alinhamento com o cliente. Porque operar o cliente tem a ver com o resultado que eu vou gerar para ele. Então, beleza. O alinhado com o seu cliente, vamos pegar a gestão de tráfego aqui. O alinhado com o seu cliente é que ele quer geração de lead a R$2, tráfego pro WhatsApp. Isso daqui é o que o cliente quer que você entregue. Se você entregar isso, o cliente fica. Então, isso daqui está em linha com você não ter churn. Para você entregar lead a R$2, você primeiro tem que definir uma estratégia. Aí você gasta 1 hora para definir a estratégia. Você tem que fazer as configurações de campanha. Você gasta 1 hora para fazer. Você gasta 2 horas, 1 hora e meia pensando em anúncios. Você gasta mais 1 hora olhando para a parte de CRM e automação. Isso daqui numa semana. E você gasta 30 minutos fazendo relatório para o cliente para explicar para ele o que aconteceu na semana. Pô, legal. Se a gente analisar, um operador para um único cliente, ele está gastando 1, 2, 3, 4 horas. Vamos colocar aqui para a gente arredondar 5 horas de trabalho. Essas 5 horas de trabalho, elas estão diretamente ligadas ao calendário dessa pessoa. Então, mais uma vez, qual vai ser a pauta desse gestor aqui dentro das dailies? Cara, você precisa entender qual é a programação desse operador com essa agenda aqui. Isso daqui é resultado de processos. Então, qual que é o aspecto gerencial da minha gestão de tráfego aqui? Primeiro, eu preciso saber o que eu tenho que fazer, e depois eu tenho que entender o como. O como eu vou fazer tem a ver com os processos. Porque aqui é que eu ganho velocidade na implementação de cada um desses aspectos que a gente acabou de falar aqui. Quando eu faço isso daqui, eu ganho velocidade na implementação
de resultado para esse cliente. E aí, como que eu seguro o meu churn? Entregando o resultado que eu alinhei com o cliente. Então, dentro da abertura semanal, o líder de squad, ele programa o que junto com cada gestor desse daqui, o que ele vai fazer para cada uma das contas que ele toca. Quando ele faz essa gestão em detalhe, é muito difícil você não reduzir o seu churn, porque agora você está dando uma atenção especial. E aí, o que é importante? Você, além, né, de olhar para essa rotina, você trabalhar, você pensar no que a gente chama aqui de alavancas. Então, todo mundo pode ajudar o seu cliente a entregar mais resultado. Como que você faz isso? Pensando em alavancas. O que é uma alavanca? Cara, é um Google Meu Negócio, é você pegar um criativo UGC, é você pegar o produto do seu cliente e você gravar um vídeo para o seu cliente, é você entregar mais um roteiro, é você ajudar o cara na bio dele, é você pensar em como que você entrega, né, um destaque melhor, você dá um tapa no visual dele. Então são entregas que você vai conseguir agregar mais valor para o seu cliente. Quando você faz isso, você naturalmente reduz a métrica principal da empresa, que é o churn, que nada mais é do que receita, que é o meu 100 mil, menos o quanto que sai. Se sai 10 mil, que você está sangrando todo mês 10 mil. Mas se você está agregando mais valor, está entregando resultado, você tem capacidade de vender mais para esse cliente. Então eu acho que isso daqui é muito importante no aspecto gerencial. Quando a gente olha para isso, eu estou falando aqui muito de dentro da operação, porque isso daqui é o desdobramento da operação de um gestor de performance, por exemplo, mas isso se aplica para todas as outras áreas da empresa. E quando a gente olha para isso daqui, todas as semanas, na nossa empresa aqui hoje, como a gente tem mais de 5 squads aqui, eu tenho esse vídeo do POV que eu trago aqui o que a gente traz dentro de uma reunião semanal de líderes. Então, além dos meus líderes de squad ter essa rotina aqui com cada um dos times deles, eu, né, enquanto aqui o sócio da empresa, eu tenho uma reunião semanal com cada um desses líderes aqui em cima. Eles trazem para mim como é que tá o churn. Então, lembra que eu falei sobre as semanas? Toda semana eu olho o churn, eu olho o capacity, ou seja, aquele gestor, ele já está no máximo do que ele aguenta pro nível dele? Ou não, eu posso colocar mais conta, posso vender e isso tá em linha com a minha meta de venda. Legal. E como é que tá o time? Ou seja, tem alguém para demitir? Tem alguém para promover? Tem alguém para fazer algum ajuste? Tem alguém que a gente tem que ter red flag aqui dentro? Então, isso daqui são as pautas que semanalmente eu acompanho junto com o meu time. Então, cara, pra gente fechar e a gente olhar para esse aspecto que a gente tem aqui dentro, é que a gente tem que lembrar que, primeiro, aspecto de vendas, funil e desdobramento, que foi essa primeira parte. Depois que a gente vendeu, a gente tem que pensar e deixar muito claro como que a gente opera esses clientes, como é que a gente traz os melhores processos do mundo para a gente operar os nossos clientes. Depois que a gente olha para isso, depois que a gente faz isso daqui, a gente vem e analisa, poxa, eu estou chegando nas minhas métricas, eu estou em linha com o meu resultado? Beleza, estou em linha, estou conseguindo entregar, porque gerenciar é bater meta com o time fazendo certo. E por último, né, pra gente finalizar, aqui dentro talvez seja o maior ponto de atenção que todo mundo, depois que cresce uma empresa, tem que ter, que é o NPS, que é uma pesquisa de satisfação que você faz com os seus colaboradores. Uma vez por mês, o nosso time de gente de gestão, ele roda uma pesquisa. A partir dessa pesquisa, a gente tem insights de melhorias para o nosso time interno. Aqui surgem todas as iniciativas que a gente vai trazer para entregar um espaço melhor, para a gente olhar para remuneração, para a gente olhar para benefício, para a gente olhar para prêmio, mas para a gente olhar também as coisas que a gente não concorda e que a gente não vai fazer e que eventualmente tem alguém desalinhado com a cultura da nossa empresa. Então, cara, se você gostou desse conteúdo e se você quer ter alguém do meu nível para poder avaliar a sua empresa e poder aplicar gestão dentro da sua agência, eu vou fazer o seguinte, eu quero te convidar a você clicar no link que eu vou deixar aqui abaixo, você vai preencher para a gente ter uma reunião no qual eu vou olhar para a sua empresa, vou fazer um diagnóstico, vou entender as alavancas que tem dentro da sua agência e quem sabe a gente pode começar a trabalhar junto. Se você curtiu esse vídeo, cara, eu vou te convidar a se inscrever, a comentar nesse vídeo e se for muito interessante, compartilhe com mais pessoas no qual você divide essa jornada de empreendedorismo. É isso, um forte abraço e tchau!